seja exaltado sobre todos os nomes. Tu és santo, Senhor, eternamente santo. Nos ajuda a ser cada vez mais parecidos com o Senhor. Nos ajuda a conhecer cada vez mais de Ti.
Santo, 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 Senhor.
coração aos teus pés, entrego o que sou, é o lugar da minha segurança, e ninguém pode me acusar. Chegaste à tua presença e me perguntaste, eu já posso te adorar. Não há lugar mais alto, tão alto, está aos teus pés. Está aos teus pés, não há
Senhor, a estar na tua presença, com o coração contrito, Senhor, disposto a ouvir a tua voz, disposto, Senhor, a estar na tua presença, Senhor, face a face contigo. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. As crianças podem passar aqui para frente, amém? Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, e te apresentar nesse momento, Senhor, a vida das nossas crianças, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida delas, que o Senhor possa, Deus, guardar o coração, a saúde, que o Senhor possa, Deus, neste momento, frutificar sobre a vida delas através da tua palavra, Senhor, que elas possam ser ministradas neste momento através da tua palavra, Senhor, que elas possam conhecer cada vez mais profundo de ti, Senhor, que elas possam crescer em teus caminhos, Senhor, em nome de Jesus, que elas venham, Senhor, ser a nossa futura geração, Senhor, em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Senhor, abençoa, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém? Meu Deus, só tem menino. Menina tem pouquinho, né? Amém. Vou passar aqui a programação rapidinho, amém? Hoje é pouquinha coisa. A nossa semana, a gente iniciou com as casas de paz, né? Mas como foi informado essa semana, mês de julho, a gente entra agora em recesso, amém? As casas de paz. Então a gente retorna em agosto. Aí o pessoal falou, ficou triste, né? Mas em breve a gente retorna em agosto. Então aproveita esse momento, né, irmãos? Tá, crianças de férias da escola, que coisa boa, glória a Deus. As mães tudo rindo de alegria e desespero. Mas agora é para férias escolar, né? Então que você aproveite esse momento. Mas também deixamos aqui, como a gente deixou em alguns grupos, né? Estamos aqui à disposição para que os irmãos da Casa de Paz ou a igreja precisar, amém? Então estamos aqui para poder ajudar no que for necessário. Não estamos tendo a Casa de Paz, mas estamos aqui para ajudar em oração e aconselhamento, que vocês precisarem, estamos aqui, tá bom? Então nossas casas de paz estão em recesso e retornamos em agosto. Domingo é o nosso culto às 19 horas, amém? Então sempre estejam conosco aí, nossos cultos têm sido uma bênção, graças a Deus. Sempre traga alguém, convide alguém, e para nós, né, é uma prioridade para todos nós, né? Nosso culto é uma vez na semana. E agora com o recesso da Casa de Paz, agora só teremos nosso culto na semana. Então não tem por que faltar, né, irmãos? Vamos priorizar o nosso domingo. Não deixe que nada te impeça de estar aqui cultuando o Senhor, amém? E dia 27/7, último sábado do mês de julho, será a Viva Kids, amém? Olha, a Viva Kids, a armadura de Deus, vai iniciar às 13 horas e vai terminar às 17 horas. Vai ser aqui na igreja. Teve a programação ontem dos adolescentes, né, que foi uma bênção. E agora vem a programação das crianças. O Benjamin ficou muito bravo. Tá muito longe o Viva Kids, não é certo. Mas é porque cada programação tem a sua data e vai ter aí um dia especial para as nossas crianças. Então, pais, se programem, né? Eles vão estar com energia total agora nas férias, meu Deus. Então, temos aí a programação da Viva Kids, né? Uma programação montada toda especial para eles, onde eles são ministrados também através da palavra de Deus, viu, irmãos? Eles não ficam só brincando aqui, não. É tudo preparado com muito carinho para que eles sejam ministrados com a palavra de Deus. Então vocês podem trazer também outras crianças. Qualquer informação, procura a Adriele também, né? Que eu não sei como vai funcionar, você vai precisar de alguma ajuda, né, em questão de comida, bebida. Mas procurem a Adriele, amém? Ela subiu, mas vocês podem procurar, caso os pais queiram fazer alguma doação, alguma contribuição, vocês podem procurar ela também. Mas se programem aí para o dia 27 de julho, amém?
Graças e paz, igreja, amém? Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor, agora com os nossos dízimos e ofertas. Gostaria de pedir para vocês abrirem a Bíblia em João, capítulo 6, a partir do versículo 5. Amém? E fala assim: Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Felipe perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Felipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e o repartiu entre todo o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Amém? Amém. Essa palavra é muito conhecida, todos nós sabemos dela, né? Que é aquele grande momento em que Jesus reparte o pão e o peixe e consegue alimentar toda uma multidão. E aqui no texto a gente vai falar algo que a gente já conhece, e existe uma multidão interessada no ensino de Jesus. Estava todo mundo seguindo Jesus e eles estavam lá para ouvir um pouco mais, mas esse povo também precisava se alimentar. O povo talvez não estivesse preocupado com isso, mas o Senhor estava preocupado em alimentá-los. Amém? No versículo 5 a gente identifica ali que Jesus ele percebe uma necessidade. Não precisou ninguém pedir para Jesus, ninguém veio ao encontro dele para pedir isso, ou muito menos ele precisou ser muito espiritual para perceber que aquele povo precisava se alimentar. Então isso é algo lógico naquele momento, o povo queria comer. Amém? Aí o 6 e o 7 Jesus ele coloca a prova. Eu acho muito boa essa parte em que o Senhor ele pergunta para um de seus discípulos o que eles iam fazer, como é que eles iam arrumar comida para todo mundo. Mas o Senhor já tinha a resposta para aquela pergunta. A questão ali era aonde estava o coração do seu discípulo. Será que ele ia ter coragem suficiente ou ia ter fé suficiente para entender o que o Senhor estava fazendo naquele momento? Isso, gente, diz a respeito que o Senhor, Ele nos testa. E Ele nos testa para nos provar quem Ele é. Amém? Amém. Tem coisas que nós enxergamos, necessidades que nós enxergamos numa igreja que a gente acha que é dever do outro fazer. Às vezes a gente enxerga um ventilador quebrado e a gente fala assim: poxa, ninguém vai arrumar esse ventilador. E às vezes é o Senhor nos chamando para que você faça algo, para que você supra as necessidades da casa dele. Amém? Amém. Às vezes é pela lógica e às vezes é o Senhor te chamando para fazer algo, não só para a gente reclamar. Amém? Amém. Jesus ele vai aproveitar essa oportunidade, né, para deixar o ensino. No versículo 8 e 9 vem um garotinho cheio de fé para ofertar na obra do Senhor. Glória a Deus. Será que esse menininho ele acreditava que 5 pães e 2 peixes seriam suficientes para alimentar uma multidão? Ele sabia que não, mas ele sabia que Jesus era capaz. Ele só ofertou aquilo que ele tinha. Às vezes nós temos medo de entregar porque nós temos pouco e nós não entendemos o quanto o Senhor pode multiplicar. O seu pouco junta com pouco de mais alguém e supra essa obra do Senhor. Você é abençoado nessa casa, se sinta honrado de abençoar essa casa também. Esse é um lugar onde o Senhor multiplica os pães e os peixes. E aí, veja bem, talvez esses 5 pães e os 2 peixes não fossem suficiente nem para ele e para a sua família. Mas ele sabia que o Senhor faria algo com isso. Então que nós tenhamos a fé
de entregar aquilo que a gente tem. Jesus, ele é o suficiente. Jesus, ele é aquele que multiplica. Eu não sei aqui, né? Eu sou autônoma, eu trabalho por conta e eu vejo o Senhor operando vários milagres. Eu falo, não é possível que isso vai dar certo, e dá certo. E tem vezes que eu falo assim, eu só queria vender tanto, eu vendo o dobro, eu coloco uma meta e o Senhor bate essa meta comigo, junto comigo. Que nós tenhamos coragem de entregar o nosso melhor, que a gente entregue primeiro, que a gente não espere pagar todas as contas e dar o que está sobrando, mas que a gente tire no início, porque o Senhor fará o restante. Tenha coragem de ofertar na casa do Senhor, como esse menino que tinha pouco. Talvez o que ele tivesse não supriria ele e a casa dele, mas fez sobejar. Veio mais, sobrou um monte, alimentou uma multidão. Que a nossa fé seja como a fé desse menino. Tire o seu melhor para o Senhor. Não espere o final de tudo, mas sim no início. E entregue tudo para Deus. Não pense que por você tirar o seu dízimo e a sua oferta vai faltar para suas contas. Não vai faltar, porque o Senhor é aquele que multiplica. Não estou falando aqui, não estou pregando sobre você dar 100 para ganhar 1000, mas eu estou te falando que você serve um Deus que supre todas as áreas da sua vida. Tenha fé e que você possa abençoar a obra do Senhor. Amém? Amém. Então vamos ficar de pé para a gente orar. Amém? Senhor, nós damos graças a Ti, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Deus, por suprir as nossas necessidades. Obrigada por suprir as nossas casas, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, não nos falte fé, Senhor, para ofertar. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos Te agradecer por tudo aquilo que temos, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, nossas finanças estejam totalmente entregues nas Tuas mãos, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, se há alguém aqui precisando de um emprego, precisando multiplicar no seu negócio, Pai, que o Senhor venha trazer as bênçãos sobre as vidas dessas pessoas. E que em nome de Jesus, Pai, nós possamos abençoar a Tua obra. Nós Te agradecemos por essa casa, Te agradecemos por esse lugar, por toda a estrutura, Pai. Que nós possamos ser aqueles que sustentam a Tua obra com fé, Pai. Que em nome de Jesus nós não sejamos reféns, Senhor, das nossas contas, dos nossos medos, mas que nós possamos, Pai, ter um coração corajoso e fiel a Ti. Em nome de Jesus, amém. Quando me levanto
Amém? Vamos para o nosso momento de oração. Amém. Graça e paz, igreja. Queria compartilhar com vocês brevemente no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16, 17 e 18. São algumas instruções que o apóstolo Paulo ele deixa para as nossas vidas, que diz assim: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Não diz aqui, deem graça pelas bênçãos, deem graças pelo tempo bom, deem graças em todas as circunstâncias. Amém? Então é isso que nós vamos fazer. Também diz, orai sem cessar. É uma instrução de sabedoria para a nossa vida. Então aquele que quer se manter firme, aquele que entende a importância da fé, ele ora sem cessar. Ele rende graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Amém? Então eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos. Quem quiser pode levantar a sua mão, botar a sua mão no coração. Como você se apresenta diante de Deus? Não sou eu, mas é a sua vida se apresentando diante de Deus. Não é o que eu falo, não é a minha oração, mas é a nossa oração como igreja, como congregação. Amém? Então orem comigo. Amém, igreja? Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, te louvamos, Senhor, e te adoramos nesta noite. Senhor, nós bendizemos o teu nome neste lugar. Senhor querido, unânimes, Senhor, nós oramos a ti. Unânimes, Senhor, nós rendemos graças ao teu nome. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a permanecer orando continuamente, orando, Senhor, sem cessar. Meu Deus, há tempos, Jesus, que nós estamos vivendo de grande perseguição, Senhor, de grande tribulação, meu Deus, onde a fé, Senhor, vem esmorecer. Mas, Senhor, nesta noite eu oro, Jesus, pela vida dos meus irmãos. Senhor, eu oro, Jesus, pela igreja, Senhor, não a CRI, mas pela igreja do Senhor. Que a fé, Jesus, venha, Senhor, aquecer os corações. Que a fé, Senhor, venha brotar novamente. Senhor, que através da fé, Jesus, venha brotar a esperança, Senhor, no coração da igreja, meu Deus. Que, Senhor, os filhos e filhas se levantem, Senhor, neste tempo no qual, Jesus, nós vemos enfermidade, Senhor. Está, Jesus, perseguindo, Senhor, a humanidade. A guerra, Senhor, está se levantando por todos os lados. Senhor, que a nossa oração, meu Deus, possa permanecer de pé. Que, Senhor, a nossa mente, Senhor, e o nosso coração possa estar ligados, conectados, Senhor, o tempo todo a Ti, meu Deus. Senhor, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha fortalecer as nossas vidas, que o Senhor venha derramar a Tua graça sobre nós, que o Senhor venha estar conosco, que o Teu Santo Espírito venha nos acompanhar todos os dias. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, porque sem o Senhor em nossas vidas não somos nada. Senhor, sem Ti nós perecemos e reconhecemos, ó Deus, que somos fracos, que somos pequeninos, Senhor, e por isso é a Tua graça que nos basta. Senhor, nós oramos esta noite para que a Tua presença continue através da palavra, para que a Tua presença continue em meio nosso. Senhor, abençoa os meus irmãos, abençoa a Tua igreja, Senhor. Te adoramos e bendizemos o Teu nome neste lugar, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos aceitar, irmãos. Deus abençoe a igreja. Amém. Eu sou o irmão mais novo do pastor. Ele me pediu para estar aqui nessa noite, então estaremos aqui, né? Não sei até quando, né? Mas estaremos aqui, estaremos aqui.
Quem está feliz de estar na casa do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Queremos receber com muita alegria Maria Luísa está aqui conosco. Deus abençoe, seja muito bem-vinda aqui entre nós. Feliz de ver a Thaís também. Deus abençoe. Todos aqui somos de casa? Sim? Amém. Amém. Então vamos dar um aplauso forte, irmãos. E se você está com frio, aplauda mais forte aqui. Para aquecer, né, irmãos? Tem vários que fugiram do frio, que estão vendo aqui, hein? Bastante que fugiram do frio. Vamos colocar um aquecedor para todo mundo ficar mais confortável, amém? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor, irmãos. Vamos falar nessa noite sobre esse tema. Está de pé? Cuidado, cuidado para não cair. Isso é justamente um versículo do texto que nós iremos ler. Está em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios 10. Versículo 1, amém? Vou ajudar vocês também para aquecer, então vamos ficar de pé, amém? Fazer os squats, né? Salto reto. Isso aí para aquecer. Amém? 1 Coríntios 10, versículo 1, diz assim, eu vou ler na NVI. Isso. Diz assim, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, que é viva, poderosa, eficaz, suficiente para nós. Tua palavra que nos cura, tua palavra que nos exorta, nos edifica, nos transforma, nos confronta, Senhor. E que o Senhor venha falar nos nossos corações nesta noite. Não aquilo, Senhor, que gostaríamos de ouvir, mas o que precisamos ouvir. Que a tua presença seja conosco enquanto nós refletimos na tua palavra, Deus. Que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ser assim. Glória a Deus, irmãos. Já estamos no capítulo 10 dessa carta linda, confrontadora, né? De
1 Coríntios, no capítulo 10. E a gente vai lembrar que a partir do capítulo 8, o apóstolo Paulo está batendo muito nessa tecla da liberdade cristã, né? Do que o cristão deve fazer, pode fazer e não pode, né? Não colocando como uma lista de regras, senão colocando princípios para identificar, né? Para que através da sabedoria da palavra, a sabedoria de Deus, eles conseguissem entender, né? O que de fato eles podem fazer, o que eles não podem fazer, né? Às vezes o cristianismo é reduzido nos dias de hoje a uma lista de coisas de pode e não pode, né? Isso aqui pode, isso aqui não pode, não pode fumar, então não pode beber, e parece que o cristianismo se reduz a isso, porque estamos mais acostumados a seguir regras do que entender o porquê das coisas. O que o apóstolo Paulo está tentando fazer aqui é colocar princípios que vão ajudar a eles a entender o que fazer, porque eles também estavam acostumados à lei, e a lei era justamente isso: pode, não pode, faz, não faz, se você faz vai acontecer isso, se você não faz vai acontecer isso outro, né? Então eles estavam acostumados a esse tipo de orientação de Deus. Paulo está colocando o princípio, né? Está ensinando o porquê, o que mais sabe, está levando a eles a decidirem com entendimento e também levando em conta o amor a Deus e o amor aos irmãos em Cristo. Amém? No capítulo 9, Paulo, no capítulo anterior, ele coloca o próprio exemplo dele. Ele diz: gente, eu abri mão do meu próprio salário, pensando no contexto social em que nós estamos, não é? Então ele coloca um exemplo positivo, o próprio exemplo dele, da vida dele. Agora no capítulo 10 ele coloca um exemplo negativo dessa mesma questão. E esse exemplo negativo tem a ver com Israel. O que eles fizeram, como eles utilizaram de maneira errada a sua liberdade, e isso trouxe consequências sobre a vida do povo de Deus. E depois, o próprio texto que nós lemos diz que todas essas coisas ficaram registradas para que eles pudessem entender, para que servisse de advertência para eles não cometerem o mesmo erro. Assim como as coisas do tempo de Moisés foram registradas para que a igreja de Corinto soubesse o que fazer e não fazer, também a carta de Paulo foi registrada para que nós também tivéssemos esse tipo de orientações e pudéssemos aplicar a nossa própria vida. Amém? Amém. Estamos vivos, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, a primeira coisa que eu quero pontuar aqui em relação a esse texto é que uma das coisas que o apóstolo Paulo nos deixa ver nesse texto é que não importa quanto você tenha experimentado de Deus, isso não garante o teu sucesso espiritual. Amém? Não importa quantas experiências sobrenaturais você tenha tido na sua vida com Deus, isso não garante que no final tudo dará certo para você. E com isso não estou dizendo que nós não podemos buscar, não devemos buscar ciclos de experiência com Deus. Estou dizendo que isso não é uma garantia para que no dia final o Senhor Jesus nos diga: bom servo e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Vamos ler aqui rapidinho para a gente entender. Paulo está fazendo o quê? Levando a igreja a lembrar do tempo do Êxodo, do tempo de Moisés, do tempo em que o povo foi tirado da escravidão do Egito. E ele lembra algumas coisas que aconteceram naquele tempo e traz uma aplicação para esse tempo. Então veja, ele diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então presta atenção, está falando do povo de Israel. Está dizendo: quero que vocês lembrem, não quero que vocês ignorem o que aconteceu naquele tempo. Todos eles estavam debaixo da nuvem, né? Lembra que a nuvem protegia eles no deserto, do frio, do calor.
e que todos eles passaram pelo mar. Está se fazendo referência ao Mar Vermelho, que foi o último estágio, né, a última parte em que eles realmente se livraram dos egípcios. Versículo 2: e Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. E atenção com isso, porque ele usa a palavra batismo, querendo dizer que o povo de Israel identificava Moisés como autoridade. Os eventos que eles viveram na saída, no êxodo, fizeram com que eles se identificaram com um líder espiritual que na época era Moisés. Por isso que ele diz batizaram. Hoje nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e através do nosso batismo nas águas somos identificados como discípulos de Cristo. Amém? Amém. Quando ele diz que eles foram batizados em Moisés, ele está dizendo que eles eram, em outras palavras, discípulos de Moisés, ou da lei que veio através de Moisés. Então é um tempo diferente do tempo que nós vivemos hoje, que somos discípulos do Senhor Jesus. Amém? Versículo 3 diz: todos comeram o mesmo alimento espiritual. Versículo 4: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha. Olha como Paulo está construindo essa fala, fazendo comparações, porque de fato, lembra que eles beberam da rocha. Eles, quando reclamaram que não tinha água, Deus fez brotar água da rocha, e eles beberam literalmente. Só que aqui ele dá uma explicação espiritual daquilo que aconteceu com o povo de Israel. E ele diz: bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. Então veja como Paulo constrói esse argumento, comparando o que o povo de Israel viveu anos atrás com o que eles estavam vivendo nesse momento. Então algumas coisas é importante de entender. Ele diz, em primeiro lugar, vocês não podem esquecer que o povo de Israel experimentou os maiores milagres da parte de Deus. E ele faz menção à nuvem, ele faz menção ao mar. Nós sabemos que tiveram muito mais. O maná, por exemplo, que caía, eles não passaram fome. Menciona a água da rocha. Mas eles também foram alimentados pelas codornizes. A roupa deles não envelhecia. Sabe? Nós vemos, através das escrituras, que o povo de Israel experimentou os maiores milagres que alguém poderia ver. Só que olha o que diz o versículo 5, e aqui está a questão de tudo. Veja o versículo 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Na verdade, não se agradou da grande maioria, porque de todos eles que saíram do Egito, apenas 2 pessoas entraram na terra prometida, que foi Josué e Caleb. O restante, Deus não se agradou deles. Então veja, primeira lição que nós tiramos para nós: mesmo sendo um povo que experimentou milagres incríveis, que viu a mão de Deus de perto, o poder de Deus, milagres tão assombrosos que você não tinha como duvidar que Deus é real, de que Deus estava com eles, mas mesmo assim não garantiu o sucesso daquele povo, não garantiu que que Deus se agradasse deles. Nós vamos lembrar as próprias palavras de Jesus, quando ele diz: naquele dia muitos me dirão, em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, mas eu direi o que a eles? Nunca os conheci, não conheço vocês. E essa palavra conhecer não é que Deus não sabia da existência deles. Jesus está dizendo que ele não tinha comunhão com eles, que não faziam parte do Evangelho, do reino. Então, mais uma vez, nós entendemos que não importa o tipo de experiência espiritual que nós tenhamos, e volto a dizer, volto a fazer esse parênteses,
Eu estou indo contra as experiências. Estou dizendo que isso não é garantia de que no final de tudo Deus sairá de nós. Nossa, eu expulsava os demônios, eu curava os enfermos. Irmãos, eles experimentaram os maiores milagres que o povo podia ver. E nós vemos na palavra, por exemplo, que o povo que mais experimentou milagres de Deus, que foram 3 grandes gerações: a geração de Moisés, a geração de Elias e Eliseu, e a geração de Jesus e os seus discípulos. Foram as 3 gerações que mais viram milagres acontecer. Essas 3 gerações foram as que mais endureceram o seu coração para Deus. Então parece um paradoxo, parece uma contradição. Como é possível que o povo que mais experimentou, que mais viu os milagres, o poder de Deus em ação, ao mesmo tempo endureceu o coração a ponto de não usar tudo que eles viram para se aproximar de Deus, para viver uma vida mais intensa, mais profunda com o Senhor? Isso nos deve levar a pensar de que a vida com Deus é muito mais do que experiências sobrenaturais. Isso nos deve levar a pensar de que Deus está com você não apenas nas coisas espetaculares. Nos deve levar a pensar que Deus está com você nas coisas pequenas, no dia a dia, no cotidiano, nas pequenas coisas que a gente fala assim: isso aqui não é Deus. Com certeza é Deus. Você respirar hoje, você acordar, abrir os seus olhos, olhar para os seus filhos, ver para a sua família, você conseguir trabalhar, você ter saúde e uma série de outras coisas que parecem pequenas. Em tudo isso Deus está. Em tudo isso Deus está. Porque a nossa percepção parece ser que Deus está apenas em grandes manifestações. Parece que a percepção de Deus para nós é apenas se eu estou sentindo ou não. Hoje eu não senti muito Deus no culto. Será que isso é uma forma de medir se Deus está ou não está? Ah, hoje eu não ouvi o Deus falar comigo. Às vezes eu várias vezes me peguei falando isso, né? Eu mesmo me corrigindo, como se Deus falasse: você que está surdo. Falei faz tempo, seu surdo. Me entende? Porque nós limitamos Deus às nossas percepções, aos nossos sentidos. Se eu não vejo, se eu não ouço, se eu não sinto, se eu não me arrepio, se eu não vejo alguma coisa, então Deus não está. Veja que eles tinham tudo, eles viram. Irmãos, imagina o povo andando pelo deserto e durante o dia uma coluna de nuvem protegendo eles do sol. Durante a noite uma coluna de fogo, irmãos, protegendo eles do frio, aquecendo eles. O mar se abrindo, eles atravessando em seco. O pão, o maná aparecendo todo dia para eles comerem. A água brotando uma pedra. E mesmo assim, diz o texto que acabamos de ler, que Deus não se agradou da maioria deles. E os corpos deles ficaram espalhados pelo deserto. Quer dizer, eles morreram antes de entrar na terra prometida. Então o que faz com que a gente realmente agrade a Deus? Quais são as coisas que realmente agradam a Deus? É incrível pensar que o próprio Jesus diz que o maior dos profetas é João Batista. E João Batista não esteve envolvido em nenhum milagre. A gente poderia pensar: poxa, Elias já fez muitos milagres. Eliseu fez o dobro de milagres que Elias. Até quando ele estava morto, os ossos dele, um soldado caiu em cima dos ossos, e quando teve contato, ele ressuscitou. Fala assim: meu Deus, que incrível! Porque Jesus fala: o maior dos profetas é João Batista. Qual o milagre de João Batista? Não tem registro algum. Mas era um homem que pregava com ousadia, era valente para pregar o Evangelho de Cristo.
que enfrentou as maiores autoridades da época, que anunciou, que preparou o caminho do Messias. Nas pequenas coisas que Deus está, que Deus se manifesta, que nós precisamos valorizar. É dessa forma que vivemos o Evangelho. Mesmo que você não veja um milagre todos os dias, mesmo que você não veja um anjo na sua vida, Deus está com você. Deus está conosco. A certeza de que somos salvos deve nos alegrar e nos fazer viver com alegria todos os dias da nossa vida. Amém? Quantos são salvos aqui? Diga amém. E Paulo ele faz uma comparação, um paralelo inclusive com os sacramentos. Porque ele diz, eles beberam da mesma bebida e comeram da mesma comida, fazendo alusão ao próprio batismo e à Santa Ceia. Em outras palavras, ele está dizendo, olha que a mensagem de Paulo para uma igreja que se achava super espiritual. Porque os coríntios eram aqueles que se achavam super espirituais, né? A gente tem todos os dons, a gente fala em língua, a gente faz isso, aquilo. Então eles se achavam o máximo, né? Olha o que Paulo está dizendo. Mesmo que vocês sejam batizados e que vocês participem da ceia, pode ser que Deus não se agrade de você. Pode ser que vocês não estejam se agradando de você. Entende? Porque às vezes nós até falamos como crente, né? A gente não fala oi, fala Pai do Senhor, né? Fala irmão, vaso, varão, varoa, né? Carrega a Bíblia. Nós temos todo o linguajar crente, né? Então isso não quer dizer nada. Você pode estar participando da ceia, inclusive, olha o que Paulo está dizendo, pode estar comendo a comida espiritual, sendo batizado, mesmo assim Deus não se agradando de nós, não se agradando de nós. Mas, nossa, essa aquele irmão usar por Deus, aquele irmão usar por Deus. Isso não é forma de medir quem agrada e não agrada a Deus. Amém? Estamos vivos? Amém. Glória a Deus. E aqui o apóstolo Paulo, vamos voltar ao versículo 5. Diz, contudo, não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. E aqui ele diz o porquê que Paulo está trazendo esse exemplo para a igreja. Versículo 6 diz, essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Então, se essas coisas são exemplos para nós precisamos aprender com os erros. Amém? Amém? Você sempre vai ter essas duas formas de aprender. Aprender quando você acerta e aprender com os erros, né? Aprender como as coisas se fazem, mas você também tem a possibilidade de aprender como não se fazem as coisas. Amém? Amém. E aqui Paulo está dizendo, tudo que aconteceu com eles, tudo que aconteceu com o povo de Israel, é um exemplo para nós hoje. Se eles cometeram esses erros no passado, nós não podemos cometer esses erros no presente. Se eles tiveram que sofrer as consequências por aquilo que eles fizeram, nós devemos pegar tudo isso e evitar que isso aconteça conosco. Então é a mesma mensagem para nós, para a igreja. Se nós vemos que um povo que tinha tudo, irmãos, para dar certo, irmãos, veja que essa profecia da terra prometida já estava há muito tempo. Abraão recebeu isso. Então eles já sabiam que Deus iria preparar uma terra diferente, que iria tirar eles da escravidão, eles passariam a possuir uma terra que emanava leite, mel, frutífera, abençoada. Todos já sabiam disso. Aí Deus vai e usa Moisés para tirar eles do Egito de uma forma sobrenatural. 10 pragas que destruíram os deuses egípcios, que deixaram no chão aqueles supostos deuses.
tirou eles com a mão poderosa, e mesmo assim, eles não conseguiram desfrutar da terra que Deus já tinha preparado para eles. Então eles tinham tudo. O que aconteceu? E aqui que nós devemos pensar: será que Deus mentiu? Fez uma promessa que ele sabia que não iria cumprir? Me entende? Se ele disse que todos iam herdar a terra, que o povo iria, só que 2 pessoas daquele povo todo entrou, e o resto ficou no deserto. Alguns dos erros ele lista aqui, que são erros que nós devemos evitar em nossa vida. Amém? Amém. Primeira coisa que Paulo fala, a cobiça. Ele coloca o exemplo da cobiça do povo. Versículo 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Então, o primeiro exemplo, a cobiça, é você desejar, é você almejar coisas que não são necessárias e essenciais para você. A cobiça destrói um homem. A cobiça destrói uma família. A cobiça destrói uma nação. E foi assim no caso de Israel. A cobiça acabou destruindo, deixando eles pelo caminho. A cobiça vem ao nosso coração quando nós não aprendemos a nos contentar com aquilo que temos. E com isso, irmãos, não confunda, porque eu não estou dizendo que você precisa se acomodar com as coisas que você tem, né? Não estou dizendo. Eu estou dizendo que o cristão não pode conquistar ou almejar algo melhor para a sua vida e para a sua família. Não estou dizendo isso. A cobiça tem a ver com um sentimento que toma o controle da pessoa, ao ponto de colocar as coisas materiais acima das coisas que realmente têm valor. Amém? É você viver a partir de um sentimento ou de um desejo pelas coisas materiais. É isso que move a tua vida, esse é o motor da tua vida. Muitos vivem dessa forma. Acorda de manhã não porque Deus nos deu um novo dia, senão porque é uma oportunidade de alcançar os meus sonhos e de conquistar, e muitas vezes eles passam por cima daquilo que realmente tem valor, até conquistar aquilo que eles querem. A cobiça leva homens e mulheres a passar por cima, inclusive, da sua própria família, do próprio tempo com seus filhos, indo atrás de coisas passageiras, terrenas. Que Deus nos livre da cobiça em nome de Jesus. E volto a dizer, o cristão deve sim trabalhar, e trabalhar muito, conquistar pelas coisas que você quer, mas essas coisas não devem ocupar o trono do teu coração. Não deve ser a cobiça que deve mover a tua vida. A cobiça é um ídolo. Ele fala depois da idolatria em geral. Mas a cobiça ou as coisas materiais se tornam um ídolo em nossa vida, a tal ponto que se você chega a perder tudo que você tem de material, a sua vida acaba. Mas nós somos ricos porque temos coisas que não se compram com dinheiro. Amém? Amém. Segunda coisa que Paulo fala a respeito da idolatria, aqui no versículo 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. E aqui ele cita uma passagem de Êxodo. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Ele está lembrando de quando o povo, enquanto Moisés estava falando com Deus no monte, o povo embaixo fez um bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava recebendo a lei de Deus, o povo embaixo levantou um ídolo e começou a adorar. Eles começaram a beber, a comer e a achar que aquele Deus era o que tinha tirado eles do Egito.
Então Paulo adverte: cuidado com os ídolos. Hoje, cuidado com os ídolos, porque eles fracassaram lá atrás por conta disso. É isso que Paulo está dizendo. Tenham cuidado. Hoje, provavelmente ninguém vai fazer um bezerro de ouro. Provavelmente ninguém vai fazer uma imagem para adorar. Mas nós temos outro tipo de ídolos. Temos ídolos às vezes invisíveis. Ninguém vê, mas estão aqui no coração, tomando o controle do nosso coração, tomando o trono do coração que deveria pertencer ao Senhor. Então, para muitos, o ídolo é o dinheiro, como nós falamos, os bens materiais, e correm atrás, e são consumistas, e tudo tem a ver com isso. Para muitos, o ídolo é o poder, é a popularidade, é a fama. Para muitos, o ídolo é o sexo. Para muitos, o ídolo é a própria família, os filhos. Para muitas mulheres, o ídolo é o marido. E para muitos maridos, o ídolo é a mulher. E com isso eu estou dizendo que você não pode amar os seus filhos. Eu estou dizendo que você não pode amar os seus filhos mais do que a Deus. Amém? Amém. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar que deve pertencer a Deus. Então o ídolo não necessariamente uma estátua, uma imagem que eu veja, que eu acendo velas e que fisicamente dá para enxergar. Um ídolo muitas vezes está enraizado em nosso coração. Às vezes nós nem percebemos, mas está aí. Que Deus nos livre da idolatria também, em nome de Jesus. Amém. Paulo lista mais uma coisa, ele diz a imoralidade, versículo 8: não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num dia só morreram 23 mil. Ele está fazendo alusão ao tempo em que o povo de Israel se misturou com as moabitas, e os homens foram atrás de mulheres moabitas, e não apenas se relacionaram sexualmente e tiveram filhos fora do seu povo, mas também eles começaram a adorar os deuses dos moabitas. Então veja que muitas vezes a idolatria está ligada com a imoralidade. E nós vemos não somente nessa passagem, nós vemos, por exemplo, a gente estudou no início da carta o contexto de Corinto, por exemplo, os templos para os deuses tinham muito a ver com a imoralidade, com a prostituição. Então a idolatria sempre esteve e ainda está ligado à prostituição, à imoralidade. Porque aquele que é imoral acaba se rendendo à imoralidade sexual, acaba se envolvendo muito mais do que fisicamente. É uma luta que a igreja precisa ter constantemente. Lutar contra a imoralidade. Em outras versões, literalmente fala de fornicação. Nós devemos orar pelos nossos jovens para fugir da fornicação, assim como os casados fugir do adultério. Precisamos entender que isso não agrada a Deus. Isso literalmente é pecado. Amém? Você está vivo? Amém. Então olha o apóstolo Paulo mais uma vez advertindo o povo de Corinto contra a imoralidade. Ele está dizendo, reforçando o que ele já tinha dito, né, acerca disso. Mas o argumento da vez é que isso não é coisa de agora. Ele está dizendo, eles lá atrás já erraram dessa forma. Eles se renderam à imoralidade lá atrás. E olha o que aconteceu com eles. Esse é o argumento de Paulo agora. E nós devemos também olhar dessa forma. Se eles sofreram as consequências da imoralidade, nós precisamos aprender disso. E nos cuidar ainda mais. Orar ainda mais. Cuidar dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos filhos, do nosso esposo, da nossa esposa.
Cuidar. Para que a imoralidade não venha entrar nos lares, na igreja. Que Deus nos guarde em nome de Jesus, mas também que você faça. Você lute contra isso em nome de Jesus. Amém? Versículo 9, olha o que diz, mais uma coisa que eles erraram no passado. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Colocar o Senhor à prova, em outras versões diz, não devemos tentar ao Senhor. Tentar o Senhor. Tentar o Senhor é você, né? A Nathalie falou a respeito de que Deus faz prova de nós. Por quê? Porque a nossa fidelidade precisa ser provada, porque somos humanos. Mas nós não podemos fazer isso ao contrário, tentar provar a fidelidade de Deus, se o nosso Deus é perfeito. Amém. Nós não podemos tentar Deus. Não podemos colocar Deus à prova, para ver se a fidelidade, o amor, a justiça de Deus é genuína ou é certa. É isso que Paulo está dizendo, tenha cuidado com isso. De você fazer o que Deus disse para você não fazer, só para testar se Deus vai cumprir a sua palavra, a sua promessa. Tentar a Deus também é você fazer o contrário que Deus te disse, para ver se Deus vai fazer alguma coisa. Já viu? Muitos de nós, né, eu me incluo nisso. Quantas vezes a minha esposa sempre fala: Andrés, ora sempre por saúde, para segurar por saúde. Senhor, cuida da nossa saúde, Senhor, guarda, Senhor. Mas e o McDonald's? E a pizza? E o refrigerante? E a açúcar? Não entende? O que nós estamos fazendo? Orando intensamente para que Deus nos mantenha com saúde, e nós estamos atentando contra a nossa própria saúde. Uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada. A irmã no dia anterior tinha falado: pastor, eu preciso que o Senhor me ajude a orar pelo meu marido é terrível, e ele está fazendo tanta coisa errada, e eu estou orando para ele se converter a Jesus, e eu estou clamando a Deus. Amém, irmão, ora, vamos ajudar sim, vamos orar e tal. No outro dia eu estava passando por fora da casa dela. Os gritos, irmão, já dava para ouvir da esquina. Eu falei: olha, na igreja ela ora por ele, e em casa, em casa aí grito para lá e para cá, e tudo menos bonito. Sabe o que acontece? A gente está pedindo a Deus uma coisa e nós estamos fazendo totalmente o contrário. Isso é tentar a Deus. Porque você diz assim: estou pedindo a Deus, estou orando a Deus, então Deus tem que fazer. Não, Deus não tem que fazer não. É muito mais eficaz, em vez de estar orando pelo marido, tratar ele bem. E vice-versa. Vice-versa. Isso é tão bíblico que diz a Bíblia que você não precisa nem trazer oferta se você não acerta as suas coisas com o seu marido e com a sua esposa. Porque não vale, não tem valor. Tentar a Deus é você reclamar das promessas, por exemplo, dizer: a Bíblia diz que se eu apresentar, claro que não diz assim, mas a gente fica pensando assim, né? Se eu apresentar os caminhos do Senhor para o meu filho, ele nunca vai se desviar. Então é uma promessa de Deus.
E a gente fica, meu filho tem promessa. Meus filhos têm promessa, aleluia. Claro, mas você nunca leu a Bíblia com eles, nunca orou com eles. Mal você vem à igreja, você espera que ele viva na igreja. Então sinto dizer, seu filho vai se desviar sim, se você não perseverar. Claro que não depende de você, claro que depende dele. Mas ao mesmo tempo, você não pode achar que Deus é obrigado a cumprir uma promessa que primeiro não está na Bíblia, porque provérbios não são promessas. Provérbios não são promessas, provérbios são conselhos. Tá? E segundo, você está fazendo o contrário do que você está pedindo. Você pensa uma coisa, mas faz outra. Isso também é tentar Deus. Vem quem está vivo ainda. Versículo 10. Já estamos terminando. Paulo diz: não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Irmão, aqui o anjo ia passar a espada que não ia sobrar onde. Se isso aqui porque a gente é muito bom para se queixar. Em outras versões literalmente diz murmurar. Murmuração, queixa. É você colocar em dúvida a bondade de Deus, o amor de Deus. É você reclamar daquilo que você não tem e você esquecer do que você tem. Poxa, Senhor, falta isso, falta aquilo, o Senhor não fez isso, não aconteceu aquilo. E a gente foca tanto no que nós não temos, que esquecemos de agradecer por aquilo que temos. Cuidado. E o crente, infelizmente, é muito língua solta. Se queixa por tudo, reclama por tudo. E outra coisa, irmão, fique longe de pessoas reclamonas. Fique longe de pessoas que se queixam o dia todo, senão você vai virar um. Você vai virar um. Amém? Amém. Toda vez que você tem essa tentação de você reclamar por alguma coisa, lembre de tudo que Deus já fez por você e agradeça ao Senhor por aquilo que você tem. Porque aquilo que falta, deixe nas mãos de Deus. Às vezes não é aquilo que Deus não quer fazer, mas provavelmente não seja o tempo de Deus fazer. Espere, confie, entregue nas mãos de Deus. Amém? Quem está vivo? Amém. Versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. E ele termina essa perícope, esse pedaço ali, esse trecho, com o versículo 12, dizendo: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Para que não caia. Em outras palavras, está dizendo, irmão, não ache que você é um super crente, um super espiritual, porque aqueles que caíram lá atrás eram chamados do povo de Deus, foram chamados para ser únicos, diferentes, exemplo para as outras nações. Sim, eles mesmos cometeram esse tipo de pecados e foram desaprovados por Deus. Então o que nós devemos fazer é ter muito cuidado com a nossa soberba espiritual. Mas eu sou assim, eu sou assado, eu sei fazer, eu falo, eu prego, eu já tenho 20 anos de crente. Provavelmente você esteja caindo nessas coisas ou em outras,
E deve nos levar a ter cuidado, a ser vigilantes. E mesmo estando de pé, não cair. Porque só cai quem está de pé. Entende? Quem está no chão já está caído. Mas se você está de pé, você deve ter cuidado o tempo todo de não cair. Isso nos faz ter uma atitude de humildade, de saber que eu posso falhar, posso cair, eu posso pecar, e por isso eu preciso de precaução, ter cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu faço. Preciso ter cuidado com as minhas atitudes, porque provavelmente estou caindo em pequenas coisas, mas não estou sendo vigilante. Eu não estou tendo sabedoria para vigiar a minha própria vida. Estamos caindo, estamos tropeçando o tempo todo. E às vezes você tropeçando faz o outro tropeçar. Amém? Vamos ficar de pé. No meu tempo, vamos ver se vocês lembram, são poucos que são da minha geração. Quem já assistiu Papaléguas? Você não falou que você assistiu, tenho certeza. Lembra do Papaléguas que ele queria pegar que fugia do coiote? Né? Aí às vezes o coiote ele pegava uns buracos prontos e colocava no chão, né? Era um fundo preto assim, colocava no chão e virava um buraco. Aí ele achava que ele colocando isso aí, o Papaléguas ia passar por aí e ia cair no buraco. Aí ele sabe que nunca dava certo, né? Tudo que ele inventava, o Papaléguas nunca caía nas armadilhas dele. Só que às vezes nós pensamos que cair no pecado é igual aqueles buracos prontos, sabe? Tirou de uma mala e colocou o buraco e você caiu de repente. Tá? Tanto é que o Papaléguas não caía, mas quem caía era o coiote. Ele mesmo caía no próprio buraco que ele colocou. E nós pensamos que cair em pecado é mais ou menos assim. Do nada eu caí. Do nada eu falei esse monte de coisa. Do nada eu adulterei, eu forniquei. Do nada eu menti. Não é assim. Não é igual o coiote, não. O diabo não tem esses buracos prontos para você cair do nada. As coisas acontecem aos poucos. Você deu uma brecha pequena aqui que você não fechou. Você continuou o mesmo erro até virar um grande problema. É por isso que diz: quem esteja de pé, quem julgue estar firme, cuidado para não cair. E olha o que o apóstolo Paulo nos está dizendo: quem esteja firme, cuidado para não cair. Ele está dizendo: quem julgue estar firme. Em outras palavras, quem acha, ele acha que está firme. Então cuidado com você achar que está tudo bem com você. Cuidado com você achar que está tudo certo. Cuidado com você achar que o problema não é você. Cuidado com você achar: não, eu estou num nível, num patamar, olha, diferenciado. Estou na prateleira de cima, o restante é esse tipo de pessoas que acaba caindo e dói mais, porque cai de uma altura maior.
Cuidado para não cair. Quer dizer, primeiro passo, não ache que você está bem o suficiente para você não cair em algum momento. Seja vigilante, esteja atento. Uma das coisas que eu sempre lembro em Mateus 4, quando Jesus está sendo tentado, o texto diz que o diabo se afasta dele depois que termina a tentação, termina o diálogo da tentação deles. O texto diz que o diabo se afastou de Jesus até o momento oportuno. Você fala assim, olha, às vezes o diabo se afasta de nós e a gente tem a sensação que está tudo bem, né? Está tudo em paz. Só que o diabo se afasta até o momento oportuno. E qual é o momento oportuno? Quando você acha que está tudo bem. Justamente. Os nossos maiores fracassos não vêm com a perda de uma batalha. Os nossos maiores fracassos é na alegria da vitória. Quando você vem na euforia de que você conquistou, alcançou, conseguiu. Porque nessa euforia você esquece de vigiar. Você esquece de estar atento. Você está tão feliz com as suas coisas, você esquece de você abrir os seus olhos para as armadilhas do inimigo. Então tenha cuidado não somente depois da derrota, tenha cuidado também depois da vitória. Em outras palavras, em todo o tempo nós devemos vigiar. Amém? Feche seus olhos. Eu quero que você faça uma oração nessa noite. Diga, Senhor, me ajuda a vigiar sempre, a estar vigilante. Que nós possamos realmente estar atentos à nossa vida espiritual. Que realmente nós possamos estar atentos a qualquer armadilha do inimigo, mesmo achando que estamos firmes. Nós tenhamos cuidado de não cair, nós tenhamos cuidado de não tropeçar, que o nosso coração esteja totalmente rendido a Ele, submetido, sujeito a Ele, que afinal das contas é Ele que nos mantém firmes, é Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos sustenta. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é o que nós sabemos fazer, mas é a sua mão poderosa, a sua graça, o seu Espírito. A força que nós não temos, o Senhor tem. A sabedoria que nós não temos, Ele tem. E Ele está aqui nessa noite para nos fortalecer, para nos ajudar a nos manter de pé, independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo na nossa vida. Que nós possamos depender de Cristo, depender da sua graça, do seu amor, da sua presença. Aleluia. Adoremos a Ele. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Já quero ser. Sim, Senhor. Senhor Jesus.
o Senhor tire de nós todo orgulho, Senhor. Que nos faça pensar que nós não devemos mudar mais nada em nossa vida. Que nos faça ter uma atitude pouco vigilante, Senhor. Todo orgulho que nos faça pensar de que nós não vamos errar ou que não estamos errados. Nos dá um coração humilde, Senhor. Nos dá um coração como o teu. Que nós possamos, Senhor, ser renovados a cada dia. A nossa mente seja renovada, nosso coração seja renovado. Que nós possamos estar atentos, sabendo que a qualquer momento nós podemos cair, podemos falhar. Mas é a tua graça que nos sustenta, é a tua graça que nos mantém de pé, é o teu amor que nos segura, é o teu amor que nos livra das provações, das tentações, das armadilhas do inimigo. Senhor, nos ajuda a mantermos firmes em ti, Senhor. Que nós não sejamos abalados pelas coisas externas, Senhor. Que nós estejamos com os nossos pés na terra, mas com o nosso coração em ti, Senhor. Com os nossos olhos no autor, no consumador da fé, Senhor. Que nós possamos olhar para ti e ter a certeza que a nossa força vem de ti, a nossa sabedoria vem de ti, Senhor. Tudo que precisamos vem de ti, Deus. Que não somos nós, não é a nossa capacidade, mas em ti nós podemos vencer, em ti nós podemos permanecer de pé, Senhor. Que o fraco diga: eu sou forte em ti. Que nós somos fortes em ti, Senhor. És tu que nos dá a força que muitas vezes nos falta, Senhor. A coragem, Senhor, que muitas vezes nos falta. A humildade que muitas vezes nos falta. O Senhor já nos disse para aprendermos de ti. Que tu és manso, humilde de coração. É dessa forma que nós queremos viver a nossa vida cristã, Senhor. Humildade em nosso coração. Quem julgue estar firme, olhe para não cair. Cuide-se, pois nós não somos perfeitos. Dependemos totalmente de ti, Senhor. De ti, Deus. Obrigado, Deus. Te agradecemos, meu Senhor. E oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por esse culto precioso. Pela tua presença, por cada louvor, Senhor, por cada palavra ministrada aqui, por cada momento na tua presença. Nós possamos voltar para casa cheios, refletindo, Senhor, no que nós ouvimos e experimentamos hoje. Que essa semana seja uma semana abençoada para todos nós, para cada família aqui representada, Senhor. Que nós possamos andar de mãos dadas contigo, seja no lar, no trabalho, na escola, na faculdade, Senhor, onde for. Nós possamos andar de mãos dadas contigo, sabendo que tu estás conosco nos mínimos detalhes, Senhor. Te agradecemos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos louvar esse louvor? Vocês estão preparados para cantar outro louvor? Eu vi eles muito vigilantes. Assim. Eu quero primeiro. Eu gostei, não tinha ouvido ele. Olha esse louvor. Glória a Deus. Amém? Aproveite, dê um abraço em alguém e diga: vigia, irmão, vamos vigiar junto. Seu mestre pode.
Glória